Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Mulheres em Debate está no ar. Esse programa tem o objetivo de debater temas que afetam diretamente a vida das mulheres. A iniciativa é fruto de parceria entre a Assembleia Legislativa e a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres de Mato Grosso do Sul. As nossas convidadas dessa edição são a Helena Alice Machado Coelho, coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e também juíza de direito. Seja muito bem-vinda, obrigada. Muito obrigada pelo convite. E a gente vai conversar também com a Paula Ribeiro, que é delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher da cidade de Dourados. Seja bem-vinda, obrigada também. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Muito bem, o mês de junho ficou marcado no estado com ações de combate ao feminicídio, tendo como referência o dia 1º de junho. Essa data lembra a morte de Isis Caroline em 2015, sendo o primeiro caso registrado após a sanção da lei que incluiu o feminicídio no rol de crimes hediondos. E hoje nós vamos falar sobre isso, também sobre medidas protetivas e o trabalho da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica. Mas antes, a gente vai conferir o material institucional do governo do estado já utilizado em campanhas que abordaram o tema. Convidamos algumas pessoas para um teste de identificação de áudio. Barulho de água. Um telefone tocando. Coração batendo. Buzina. E onde é que você pensa que você vai vestida assim? Me solta, você tá me machucando! Cala a boca que quem manda em você sou eu! Não! Você vai tirar essa roupa agora! Eu não A vou cada 2 horas, uma mulher é morta no Brasil. Não é possível que você não esteja ouvindo. Não faz isso! Não se cale. Ligue 190 e denuncie. Vou te matar, sua desgraçada! Tiro. Isso é real ou... Ele fala que a culpa é dela, né? Final trágico. É muito forte. Combater o feminicídio tem a ver com todos nós. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Bom, a gente acabou de conferir esse VT institucional do governo do estado. Como eu disse, ele já foi utilizado outras vezes. Realmente é bastante impactante. Hoje a gente vai falar aqui sobre feminicídio, sobre os trabalhos desempenhados tanto pela justiça como pela polícia também nesse âmbito da violência doméstica e do feminicídio. E eu gostaria de começar comentando a respeito do trabalho da coordenadoria. A doutora Helena, que é coordenadora desse trabalho, falar um pouquinho a respeito da importância, e de como é a atuação aqui no Mato Grosso do Sul. Bom, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar é um órgão ligado à presidência do Tribunal de Justiça, e entre as atribuições é justamente difundir as informações de combate e prevenção à violência doméstica. Nós também damos apoio aos juízes, tanto da capital quanto do interior. Nós damos apoio à rede, nós formamos a rede, temos parcerias com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, temos grupos reflexivos para os homens que são agressores. Então é uma gama enorme de atividades que nós desenvolvemos o ano inteiro. E esse amparo da justiça, ele sem dúvida nenhuma é muito importante porque agrega também o trabalho de outras instituições como a polícia, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas de que forma vocês subsidiam a justiça? Com informações, com relatos, com denúncias, com processos? Existe um trabalho que não é jurisdicional, vamos dizer assim, que é um trabalho em rede, que a gente desenvolve esse trabalho informativo. Nós fizemos cartilhas durante o período da pandemia, nós fizemos spots de rádio, nós fazemos trabalhos de formação de rede. Isso não é dentro dos processos. Dentro dos processos com os juízes de violência, juízes e juízas de violência doméstica, nós fazemos um outro trabalho de apoio, de orientação e até mesmo, em alguns casos, de verificar alguma determinada comarca que tem alguns números mais elevados. E nós fazemos atuações pontuais nessa comarca para verificar por que a violência está ali um pouco maior do que nas outras e aí a gente intensifica, então, os programas que nós temos. É interessante até a gente citar, porque é um trabalho que pode ser muito relacionado também à Delegacia de Atendimento à Mulher. Vamos falar um pouquinho da realidade do interior do estado, Não estamos falando de Campo Grande, estamos falando de Dourados, mas de que forma existe aí uma cooperação e uma contribuição disso que já é desempenhado, pela Justiça
para o âmbito da Polícia Civil? Sim, gostaria de agradecer novamente, né, a oportunidade de estar aqui e principalmente é uma honra muito grande poder falar na presença da doutora Helena Alice, com quem eu trabalhei durante 3 anos antes de me tornar delegada. Então, é muito gratificante tê-la na coordenadoria, porque ela tem lançado vários materiais que são aproveitados pela gente para que a gente possa estar sempre estudando, sempre melhorando o atendimento, tentando melhorar o atendimento. E assim como a doutora Helena falou, nós também fazemos parte da rede, né? A Polícia Civil compõe a rede de atendimento à mulher. Certo. E a Polícia Civil é a principal porta de entrada da mulher em situação de violência, né? É o primeiro lugar que ela procura na hora da violência para buscar ajuda. E normalmente é por meio do registro do boletim de ocorrência, por meio da formulação do pedido de medidas protetivas e a nossa atribuição encaminhar o quanto antes, embora a lei preveja o prazo de 48 horas, a gente tenta encaminhar o quanto antes para a análise do Poder Judiciário. Então, uma realidade bastante gratificante de Dourados é que a gente consegue fazer isso sempre no mesmo dia, a apreciação também ocorre no mesmo dia. Então, essa resposta rápida na apreciação do Poder Judiciário traz uma sensação de segurança para as vítimas que procuram pela Delegacia de Atendimento à Mulher. Eu estou fazendo a mediação aqui desse bate-papo, mas a pergunta que eu vou fazer agora, e qualquer uma de vocês duas pode responder primeiro, sintam-se à vontade, pode ser a dúvida de uma mulher que está nos assistindo. A partir do momento que existe o caso da violência doméstica, existe essa vontade de fazer uma denúncia, a partir de quando isso vira uma medida protetiva? Como é que essa mulher ela pode, em busca de uma medida protetiva, ela busca primeiro quem? Normalmente ela busca primeiro a Delegacia de Atendimento à Mulher, nas cidades em que há Delegacia de Atendimento à Mulher, ou a Delegacia Diária nas demais cidades. Ela noticia o fato criminoso, o delegado ou delegada irá atender essa mulher, tipificar o crime que ela está noticiando, registrar o boletim de ocorrência e aí explicar para ela quais são as medidas protetivas, dentre aquelas previstas em lei, que ela pode solicitar ao Poder Judiciário. Cabe ao delegado de polícia fazer esse encaminhamento nas cidades que têm comarca, porque houve uma alteração na legislação e nas cidades em que não há a comarca, o próprio delegado pode analisar, apreciar esse pedido de medidas protetivas. Então, a pergunta é quando a mulher pode? Assim que ela se sentir em qualquer situação, ou que ela se reconheça num relacionamento abusivo que seja, é importantíssimo que ela procure pela delegacia mais próxima, ainda que seja apenas para receber orientação. Porque algumas mulheres procuram a delegacia para saber se elas de fato estão no relacionamento abusivo. E para a gente que trabalha com isso diariamente, é muito mais fácil reconhecer quando há a existência do crime, orientar essa mulher para que ela faça o registro do boletim de ocorrência e já encaminhar esse pedido de medidas protetivas o quanto antes ao Poder Judiciário, nos casos de comarca na cidade, e nos casos em que não há comarca, para que o delegado ou delegada possa apreciar imediatamente aquele pedido. Olha, essa é uma questão super importante, porque às vezes a mulher ela fica com medo, né, de entrar com pedido de medida protetiva, porque no relacionamento a abusividade ela é verbal, mas nesse caso, vamos supor, não precisa chegar na violência, nas vias de fato, para pedir uma medida protetiva. É muito importante que a mulher procure logo no início, porque a gente fala em escalada da violência. O feminicídio é a pior delas, é o ápice. Mas essa mulher que foi vítima de feminicídio, ela já sofreu todos os tipos de violência. Primeiro ela foi injuriada, ela foi maltratada psicologicamente, né? E aí foi por uma ameaça, foi por uma lesão, e foi numa crescente. Então é importante que, no primeiro momento, essa vítima acesse o sistema de justiça, procure ajuda. Porque nós temos dados estatísticos no sentido de que a maioria das vítimas de feminicídio nunca procuraram a polícia. Nós não as conhecíamos, nem a Polícia Civil e nem o Judiciário. E a gente tem também levantamentos que, em média, 80% nunca acessou o sistema de justiça. E as que acessaram e foram vítimas de feminicídio, esses outros 20%, haviam invariavelmente retirado a medida protetiva. Por que elas retiram a medida protetiva? Porque existe o ciclo da violência. Eu costumo dizer assim, o agressor, né, Paula, ele não é um homem mau, um monstro o tempo todo, ele é uma pessoa normal. Ele é um homem de bem, ele goza de boa reputação na sociedade. Então, ele é uma pessoa que agride, fala que vai melhorar e volta a agredir, e volta numa agressão mais intensa.
Então, nesse momento que ele se arrepende e que ele faz as 1000 promessas, a mulher se comove, a mulher pesa a família, pesa o papel social que é imposto à mulher de sustentar, às vezes, um relacionamento. Né? Então, ela pesa os filhos e ela faz a opção por, então, procurar ou a Polícia Civil ou mesmo o Judiciário e pedir a retirada da medida protetiva. E nesse momento acontece o feminicídio. Então, assim, é um mito. Medida protetiva não serve para nada. Medida protetiva é eficaz. Nós salvamos vidas com medidas protetivas. Não é verdade? Sim, com certeza. Até uma dúvida geral, eu acredito. Nós tivemos alguns casos, infelizmente, estou até com um dado na mão, até o dia 19 de maio de 2020, 15 feminicídios no estado de Mato Grosso do Sul. E teve um que chamou muita atenção em Campo Grande, que foi o caso do guarda municipal, que acabou assassinando a ex-companheira, que tinha uma medida protetiva, mas... excluindo esse caso isolado que chamou a atenção, que teve assim, um apelo do poder público e até também da opinião pública, quando uma mulher tem uma medida protetiva ou pede uma medida protetiva, ela já tem uma validade imediata? De que forma vocês, que essa rede pode contribuir com uma mulher que tem a medida protetiva, mas está com medo do ex-companheiro, né, de realmente ser vítima de feminicídio? No primeiro descumprimento, ela deve procurar a delegacia da mulher, no caso aqui de Campo Grande, a Casa da Mulher Brasileira, e noticiar para as autoridades que houve esse descumprimento. Eu acho importante complementar nesse ponto a seguinte situação. O agressor, quando ele pratica o ato de violência, ele já está demonstrando desrespeito à mulher como sujeito de direito. Ele está exercendo machismo, está demonstrando machismo, está demonstrando o sentimento de posse em relação a essa mulher. Quando há uma ordem judicial de afastamento e esse agressor, por qualquer motivo que seja, desrespeita a ordem judicial, é um perigo muito grande, porque qual é a mensagem que ele está passando? Se ele não é capaz de respeitar uma ordem judicial, ele realmente não tem limite nenhum, ele não é capaz de respeitar mais nada. Então, além de solicitar a medida protetiva, a gente encoraja fortemente que as vítimas procurem para registrar, ou noticiem, né, como a doutora Helena bem colocou, noticiem esse descumprimento da ordem judicial, porque há a possibilidade que há de o judiciário expedir um mandado de prisão preventiva, em sendo o caso, né, claro que o juiz vai apreciar a situação, e em sendo o caso, expede um mandado de prisão preventiva, e é a oportunidade que a gente tem de oferecer segurança para essa mulher. A gente gosta sempre de falar, isso foi bem colocado pela doutora Luciana Zambuja, nossa subsecretária, numa outra oportunidade que ela esteve aqui com você, o silêncio só interessa ao agressor. Então, a partir do momento que ele começa a desrespeitar essa ordem judicial e a mulher não noticia, ele vai evoluindo. Como a doutora Helena colocou, a escalada da violência, ela só vai piorando. Então, até no Instituto Patrícia Galvão, eles falam muito, tem alguns artigos sobre isso, que o feminicídio é uma morte evitável. Por que que isso é afirmado? Porque a mulher, ela não é simplesmente vítima de feminicídio, principalmente quando se fala do feminicídio íntimo, aquele praticado no âmbito doméstico. Ela já foi vítima de outros crimes e se ela não procura toda a rede, não precisa só ser por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher, nós temos os CRAS, os CREAS, o Centro de Atendimento à Mulher, no caso em Dourados, o Viva Mulher, aqui em Campo Grande nós temos a CEAM, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, tem a Defensoria Pública, que inclusive abriu um canal online para que as pessoas possam também procurar ajuda e orientação. É importantíssimo que a mulher dê esse primeiro passo. Porque se ela não entra na rede, nós, como Estado, não temos a oportunidade de oferecer segurança para essa mulher. Então, como a doutora Helena falou, é muito triste quando acontece um feminicídio e a gente verifica que essa mulher não entrou na rede. Ela não teve a chance de sair do ciclo de violência, que para a gente que trabalha com isso é tão claro, mas ainda precisa ser debatido para que as mulheres não sejam julgadas, inclusive quando elas reatam o relacionamento, porque existe um porquê. O primeiro fato praticado por um agressor, normalmente é a diminuição da autoestima da vítima. São aquelas coisas bem delicadas que não parecem agressão ou não são reconhecidas pela nossa sociedade tão machista como sendo agressão, mas que vão diminuindo a autoestima da vítima gradativamente. Outra situação é o que tem em inglês o tema chamado gaslighting, que significa a manipulação. O agressor, ele pratica o ato e ele faz a vítima acreditar que aquilo é uma criação dela
Ele não fez nada daquilo que ela está acusando ele de ter feito. E isso vai só piorando essa situação, o estado mental da vítima vai tornando ela cada vez mais dependente emocionalmente, até porque uma das táticas utilizadas pelos agressores é de falar que a mulher não vai conseguir outra pessoa, se ele não quiser mais ela, ninguém vai querer, e a mulher começa a acreditar e vai se vendo cada vez mais dentro deste ciclo. Delegada Paula, quero só pedir para a gente pausar devagar. um pouquinho, que daqui a pouquinho a gente vai voltar com Mulheres em Debate. Hoje o bate-papo super interessante com a juíza Helena Alice Machado Coelho, coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência, e também a delegada Paula Ribeiro, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados. Temos muitas dúvidas para serem tiradas aqui no nosso programa de hoje, um programa especial, um programa importante. A gente já volta. De volta com o programa Mulheres em Debate, especial alusivo ao Dia Estadual de Combate ao Feminicídio em Mato Grosso do Sul, essa data que ficou estabelecida no dia 1º de junho. Nosso bate-papo hoje é com a juíza Helena Alice Machado Coelho, coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, e com a delegada Paula Ribeiro, que é titular da Delegacia de Atendimento à Mulher do município de Dourados. E antes de eu partir para a próxima pergunta, porque eu mesma tenho muitas dúvidas a respeito do tema, acredito que vocês que estão nos assistindo também, eu vou falar aqui os dados da violência doméstica em Mato Grosso do Sul de janeiro a abril. Olha só, 2019 nós tivemos 6.208 BOs, 2020, 5.759 BOs, aí uma redução de 7,2%, mas ainda temos muitos BOs, né? Muitos casos registrados. Como é que a gente consegue atrair essa mulher vítima de violência realmente para a rede, para que ela não volte para o relacionamento abusivo e entre numa estatística de feminicídio, doutora? Lívia, antes de começar a te responder, eu acredito que essa pequena diminuição se deve ao período que a gente está enfrentando agora de pandemia, né? Nesse primeiro momento da pandemia, a gente verificou que as mulheres deixaram de acessar o sistema, muitas por dificuldade de não ter com quem deixar as crianças, aulas suspensas. Em Campo Grande, eu não sei Dourados, mas durante 2 semanas o transporte público ficou suspenso. Então, as mulheres não tinham como sair e procurar. Então, talvez nesse primeiro momento essa redução se deva a isso. Tá? Tanto que os crimes que independem da procura da mulher, como o feminicídio, por exemplo, houve aumento, né? Então, acredito que esse dado 15, se deva a isso. Isso, 15 feminicídios esse ano já. Esse ano no estado, né? Como que a gente pode evitar que as mulheres caiam nessa emboscada, né? Eu acredito que educando as mulheres e os homens pela igualdade, né? A gente estava conversando antes, o princípio constitucional mais repetido é da igualdade. Homens e mulheres são iguais perante a lei em direitos e obrigações. Nós temos que educar nossas crianças pela igualdade, né? A mulher não é propriedade do homem, a mulher não é inferior ao homem, a mulher não pode ser colocada numa posição de inferioridade. Ela não pode naturalizar nenhum tipo de violência. Nem as invisíveis violências, as injúrias, as pequenas, as sutis. A ministra Carmen Lúcia fala que a gente pode ser discriminado e a gente pode sofrer preconceito gentilmente. Sim. Existe o preconceito agressivo, né? Mas existe também o preconceito e a discriminação gentil. Então, nem essa a gente pode aceitar. E a gente tem que educar as pessoas para não aceitarem também. E é comum que essas mulheres, elas
mesmo na medida protetiva que a gente estava falando no bloco anterior, elas voltem a conversar com os agressores? Isso chega ao conhecimento de vocês? É comum, porque até a doutora Paula depois pode explicar um pouco para a gente, porque elas vivem no ciclo da violência. O agressor, ele não é uma pessoa agressiva o tempo todo, né? Esse casal, ele passa por um período da lua de mel e retorna novamente ao período da agressão. E esse ciclo, a gente tem um estudo que fala que esse ciclo pode demorar até 10 anos para ser rompido. Nossa. Então, nós temos mulheres que relatam que viveram 40 anos de agressão e depois de um final de uma vida de 40 anos, um relacionamento, elas rompem esse relacionamento abusivo e não encontram suporte de nenhum familiar após esse rompimento. Então, nós temos senhoras após 40 anos de casado que elas falam, doutor, eu rompi com meu marido e os meus filhos me afastaram dos meus netos. Os meus filhos viraram a cara para mim, porque a partir de agora eu não vou mais aceitar que o pai deles, embora esteja velho, idoso, continue me agredindo. Então a mulher sofre, ela é vítima várias vezes, né? Sim. E isso tudo é muito difícil para ela. Se você me permite fazer uma colocação, com certeza. Eu achei muito importante a doutora Helena citar a situação da família, porque quando a mulher pede uma medida protetiva e é deferida pelo Poder Judiciário ou pelo delegado, ela tem a ordem judicial, ela não deixa de ter os filhos com esse agressor. E esse agressor, na maioria das vezes, vai se utilizar da existência desses filhos para continuar a perturbar a tranquilidade dessa mulher. Uma, entre aspas, ameaça muito comum do agressor é dizer que vai tomar a guarda dos filhos. Então, a partir do momento que a mulher ela rompe com esse relacionamento, há aquele sentimento de perda de posse por parte do agressor. Ele vai se valer dos filhos ou de qualquer coisa que seja possível para tentar o contato com a mulher. E, infelizmente, ainda tem muitas mulheres que acreditam, que choram na delegacia de polícia com medo de perder a guarda dos filhos. Então, por esse tipo de artimanhas utilizadas pelo agressor, infelizmente a mulher acha que é necessário manter o contato. Ah, mas eu preciso, para beneficiar os filhos, que isso é muito utilizado pelos agressores. Ah, a sua mãe não quer mais a família. Então, a mulher ela se sente culpada e também faz parte da situação de violência. O homem fazer a mulher entender que a culpa foi dela. Então, com esse sentimento de culpa que está dentro de todo esse contexto de violência doméstica, a mulher ela acaba entrando em contato com o agressor, seja por conta dos filhos, seja por conta da existência de uma casa em comum, de qualquer tipo de bem. E, infelizmente, é mais comum do que a gente possa imaginar. E eu queria linkar essa sua observação com a observação também da doutora Helena, falando sobre a redução no número de BOs, que pode ter uma relação muito grande com a questão da pandemia. E a gente já conversou aqui outras vezes no Mulheres em Debate, pessoas que escutavam brigas, né, nas casas, e a mulher às vezes está com os filhos com as aulas suspensas, mas também está vivendo com esse agressor que não permite que ela chegue, né, não permite que ela chegue a lugar nenhum para fazer uma denúncia. E aí a questão da família, a questão dos amigos participarem, por isso que a informação tem que chegar longe. Essa é uma das missões da coordenadoria? Sim, nesse período de pandemia, uma das ações da coordenadoria é exatamente intensificar as campanhas em condomínios. Nós fizemos vários convênios para que a gente, alertando os vizinhos para que denunciem, né, procurem e liguem para o 180 ou para o 190 em caso de emergência, relatando a violência doméstica. Então, porque a gente tem também uma pesquisa dizendo que no Twitter aumentou em 400% os relatos dos usuários, no sentido de aumento da briga de casais, entre aspas, que a gente sabe que não é briga de casal, é violência doméstica. Eu queria aproveitar a oportunidade, até porque você citou a diminuição do número de registros, né, de boletins de ocorrência. Pensando nisso, tanto a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul quanto a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres pensaram em canais para propiciar esse acesso às mulheres, porque muitas das mulheres não têm oportunidade durante esse período de procurar pessoalmente pela delegacia, pelos motivos que você já citou, pelos motivos que a doutora Helena citou. Essas crianças estão fora da escola. A mulher, além de trabalhar, ela está acumulando a função de cuidar dos filhos, de cuidar das tarefas domésticas, que infelizmente ainda ficam sob a responsabilidade das mulheres. Então, pensando nisso, foram criadas duas possibilidades de acesso a informações e de realização de denúncia, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que é o site naosecale.ms.gov.br, e por meio do site da Polícia Civil,
pc.ms.gov.br, onde a mulher pode, por meio da delegacia virtual, procurar lá a denúncia e fazer denúncia não só de violência doméstica contra a mulher, mas também de violência contra a criança, contra idoso. E é importante que as mulheres tomem conhecimento a respeito desses canais, porque, assim como o 180 citado pela doutora Helena, são canais que realmente funcionam. A denúncia formulada por essa mulher, da maneira como ela conseguir narrar os fatos, vai fazer com que a Polícia Civil compareça ao local indicado para verificar a veracidade dessa denúncia. E eu falo sempre, ainda que não seja verdade, é a oportunidade da mulher perceber que alguém está olhando por ela, que o Estado está presente, porque muitas das vezes essa mulher não está preparada para fazer a denúncia. Mas como você disse, um vizinho está ouvindo algum barulho que dá para entender que é uma briga ocorrendo, mas às vezes esse vizinho tem medo de se expor. E a gente tem vários canais que ele pode formular a denúncia, pode ajudar essa mulher sem que ele precise se identificar. E na cidade de Dourados, vocês têm um trabalho também de atendimento com amparo psicológico, trazendo essa mulher e, de repente, empoderando ela para que ela não volte para o ciclo da violência. Sim, a gente tem essa diferença em Dourados. A gente conseguiu, há pouco mais de 2 anos, trazer uma psicóloga cedida pela Prefeitura Municipal para dentro da Delegacia de Atendimento à Mulher. Então, ela está lá à disposição para receber principalmente as crianças e adolescentes que são vítimas dos mais diversos tipos de violência, né? Então, isso tem auxiliado bastante, porque toda e qualquer oportunidade de acesso a essa mulher é uma oportunidade que a gente encara como sendo talvez a única chance que a gente tenha de explicar quais são os direitos, de repente esclarecer para a mulher que ela está num relacionamento abusivo e, como você disse, tentar trazê-la para dentro da rede. Porque violência doméstica não se combate só com a repressão feita pela investigação da Polícia Civil ou pela eventual condenação do agressor pelo Poder Judiciário. Precisa de toda a rede para que essa mulher consiga se sentir fortalecida e sair desse ciclo de violência. E como é que vocês sentem a receptividade dessas mulheres? Desculpa, eu te interrompi, pode complementar, depois você responde a minha pergunta, doutora. Não, é só complementando Certo. o que a Paula está falando, por isso que é muito importante que todos os agentes que atuam nesse atendimento à mulher, desde a porta de entrada da Polícia Civil, a Polícia Militar nas ocorrências de emergência, as assistentes sociais, as defensoras ou defensores públicos, que nós não vitimizem ou vitimizemos ou revitimizemos a vítima, né? Não a julguemos. Nós não estamos para julgar a vítima. A gente nunca pergunta para elas, Lívia, por que você aceita, né? Porque isso não cabe a gente. Cada uma vai ter uma explicação justa para o momento, para a realidade delas, né? Porque não é só a questão financeira. Nós temos mulheres que são bem-sucedidas, são profissionais que ganham às vezes mais do que o agressor e elas estão nesse relacionamento abusivo. Eu gosto sempre de falar, a Maria da Penha, que leva o nome da nossa lei mais importante, né, a lei com a qual nós trabalhamos todos os dias, que está entre as 5 melhores leis do mundo quando se trata de violência doméstica, a Maria da Penha ela não era uma coitadinha. Ela era uma mulher que nos anos 70 fazia mestrado na USP. Ela era uma farmacêutica ou bioquímica e ele também de nível superior. E ainda assim ele tentou matá-la 2 vezes, ele a deixou paraplégica. Então assim, a Maria da Penha, em tese, ela tinha todos os meios de sair daquele relacionamento. Mas por aqueles fatores que você colocou, Paula, gaslighting e outros, ela não consegue sair. O homem faz de uma forma que a vítima se sinta a culpada e por ter provocado de alguma forma aquilo. Ela se sente como se fosse uma merecedora daquilo tudo. E por ele ser o homem, como você bem colocou, né? Que não é o agressor, não é aquele monstro que as pessoas pensam. Não às é. vezes é um excelente profissional, às vezes ele é muito respeitado no ambiente de trabalho, ele é visto como aquela pessoa gente boa. Ele é agressor dentro de casa. Aí quem está de fora não acredita. Não acredita na palavra da mulher, que tem elevadíssimo valor probatório Ou em casos de pensam, violência né? A doméstica. mulher deve estar fazendo alguma coisa. E uma coisa que é importante colocar também, Lívia, com certeza a Paula vivencia isso na realidade dela de delegacia. A mulher ela chega tão fragilizada, ela chega com várias doenças psicológicas, depressão, síndrome do pânico. E o homem agressor ainda usa isso contra a vítima e fala, ela é uma louca. Doutora, pode perguntar, ela usa remédio controlado. É claro que ela usa. Quem que aguenta 10 anos de agressão? Quem que aguenta 10 anos você ouvir você não serve para nada, se eu não te quiser ninguém vai te querer,
você não sabe nem cozinhar um arroz, e outras N coisas que não vão caber aqui a gente falar. Mas é claro que elas usam. Até eu brinco, eu falo assim, se eu continuar fazendo essa pergunta, eu vou ter que considerar que o advogado de defesa está fazendo prova contra o próprio cliente dele, porque ele está comprovando que sim, ela é vítima de violência doméstica. Olha, a gente está com o tempo do programa super apertado, mas eu gostaria muito de fazer uma pergunta sobre a questão da lei do feminicídio. A gente falou da Lei Maria da Penha, que é super importante, mas nós estamos tratando também do Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Essa lei ela é uma vitória, né, para todas as mulheres. É importante que a gente faça uso das ferramentas que a gente tem, da rede, da legislação, para não precisar, né, enquadrar um criminoso que mata uma mulher, né? Então é importante a gente destacar isso. Qual que é a importância dessa lei? Essa lei é uma lei nova, é uma lei de 2015, né? Pra você ver como a gente ainda está caminhando na temática, né? Quando se traz o feminicídio para o ordenamento jurídico, ele só chega em 2015. Nós temos uma Constituição já de 88, que é recente também, mas essa legislação só vem em 2015. Então, como é tudo novo, como a gente está tratando dessas questões de uma forma, de certa forma, recente, né, é importante sim, são necessárias essas ações afirmativas, né, de destacar a semana de combate, o dia de combate, para que as pessoas tenham consciência dos direitos dela, que a mulher saiba que ela tem o direito, que ela deve procurar, que é como acho que o que deve ficar em relação ao feminicídio nessa nossa conversa é que é um crime evitável. É um crime evitável, é uma morte anunciada. Né? Nós temos o formulário de risco, que as vítimas vão começar a responder, né? E no formulário de risco a gente identifica várias respostas que você olha e você fala, meu Deus, vai ser amanhã, eu não sei como ele ainda não matou essa mulher. Então, é uma morte evitável. Nós temos que pensar assim, cada 15 mulheres que nós perdemos, a gente podia ter salvado as 15. Eu acho importantíssimo também que com o advento da lei a gente passou a nominar a morte dessas mulheres, porque o que acontecia antes da lei era a morte de uma mulher e entrava na estatística como qualquer outro homicídio qualificado. Muitas das vezes homicídio qualificado. Quando, com o advento da lei, a gente passou a chamar de feminicídio. A gente deu nome ao que acontece com as mulheres, então a gente pode, por meio de campanhas, chamar a atenção dessas mulheres e dizer: dá para a gente oferecer a segurança por meio da Lei Maria da Penha, a medida protetiva ela é efetiva, sim, a gente pode ajudar. O importante é que a mulher quebre o silêncio. Esse é o grande primeiro passo que ela tem que tomar, quebrar o silêncio. E aí, para que ela quebre o silêncio, aquilo que a doutora Helena falou, não julgar. Dentro da família, não julgar, porque é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem: ah, se ela voltou, é porque ela deve gostar de apanhar. E aqui fica meu recado: não há mulher nenhuma que goste de apanhar. Isso não existe, isso é uma fala muito triste das pessoas que se utilizam disso para simplesmente virar as costas, negligenciar essa mulher que está num ciclo de violência, que precisa de ajuda e talvez não saiba como pedir. Então, o importante é não julgar, é estar aberto a ouvi-la e a encaminhá-la aos atores da rede para que a gente, que somos preparados para isso, para que a gente possa, sim, orientá-la da melhor forma para ela sair do ciclo de violência. Todos precisam ajudar. E eu quero agradecer a participação das nossas convidadas desse programa, a doutora Helena Alice Machado Coelho. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Delegada Paula Ribeiro, obrigada pela sua participação. Sejam sempre bem-vindas as duas, sejam sempre bem-vindas. E o Mulheres em Debate fica por aqui. Obrigada pela companhia. Não deixe de compartilhar o nosso link do YouTube com seus amigos, com seus familiares. Levem a nossa mensagem. A programação completa da TV Assembleia você confere no canal 9 da NET. Mais informações podem ser acessadas também nas mídias sociais da ALEMES e da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres de Mato Grosso do Sul. Até a próxima!